Oi meninas, boa noite. Qual será o pedido de hoje? Hoje eu quero um queijão coalho com mel pra adoçar a vida. Eu acho que hoje eu vou querer uma porçãozinha de batata frita. Eu sou Dandara Farias Eu sou Camila Rodrigues. e acabamos de chegar no No Espetinho Espetinho de de Quinta. Oi, gente! Chegamos aqui para mais um Espetinho de Quinta, aqui pela Rádio FTFM 96,9 e também no Spotify e YouTube, @Espetinho de Quinta, segue a gente lá! Estamos vivendo a potencialização do individual e perdendo a ideia de coletivo. Para eu me dar bem, vale tudo. Para não se ferir, você aniquila o outro ou fere primeiro para sair de vitorioso. Ou você se faz diferente ou é substituído. A gente quer ser único, exclusivo e para isso diminuímos o valor dos outros. Entretanto, esquecemos que para sermos únicos, precisamos de um outro diferente da gente. Estamos na era do individualismo e nos tornando mais egoístas? É isso, amiga, que tem acontecido com a gente? O que eu acho que a gente tá vivendo uma era do eu, a luta com o eu. Tudo é eu, a gente abre nosso Instagram, a gente vê todo mundo tentando se mostrar no pódio, né, no primeiro lugar, e acaba que na vida real, fora das câmeras do Instagram e tudo mais, nós estamos nos tornando mais individualistas, mais egoístas em relação aos outros. Quando a gente vê a indignação em notícias, olha o tanto que esse cara fez isso e tudo mais, só que quando o holofote passa, nós vemos seres humanos do dia a dia fazendo a mesma coisa, às vezes maltratando seu colega no trabalho, destratando situações assim, né, aleatórias, tratando a mulher do cara mal e ninguém faz nada, porque a gente acaba, eu não vou me intrometer, eu não quero me meter nisso. Não vou meter a colher, Isso, né? exatamente. Então, a gente tá num jogo dessa busca do eu, de se colocar como prioridade. Acho que mais por quando a gente era adolescente, ter isso do primeiro lugar, de ser o holofote do colégio. Se você não era o mais popular, o mais inteligente, o mais descolado, você era o excluído. E com isso, era o perdedor. E o tempo passa, saímos dessa idade de adolescência e quando chegamos na vida adulta, estamos nos tornamos, na verdade, adultos egoístas. Cansei quando você leu o começo, né, o nosso preâmbulo, me veio na cabeça situações de pessoas, e até sempre faço essa autorreflexão minha, de momentos que eu fui egoísta, que eu me coloquei nesse momento, né? E, infelizmente, tem pessoas que eu vejo que não vão ter essa percepção de que tomaram decisões egoístas e que para viver numa sociedade a gente precisa, além de buscar o nosso, olhar que tem um coletivo ali também, né? Sim, eu acho que você falou em prioridade, acho que a gente tá confundindo prioridade com ser egoísta, né? Com a gente se mostrar egoísta. Eu queria trazer aqui um pouco das definições dessas palavrinhas que a gente trouxe para até a gente não se perder, né? A individualidade, né? Uma das definições assim que a gente quis trazer, claro, gente, nós temos N definições e muitas vertentes, mas a gente quis trazer que individualidade é o que nos diferencia dos outros. Ou seja, só existe individualidade porque você tem relação com outras pessoas. Então, precisava de alguém para que você olhasse e falasse, eu sou diferente. Aí você constrói a sua individualidade, né? Individualismo é quando você aniquila a presença dessas outras pessoas. É quando você acha que o que você as suas escolhas, o que você deseja é o necessário e ponto, e acabou. E que para isso vale tudo para você alcançar seus desejos. A autonomia são as decisões que a gente toma de maneira consciente, é bancar o que você deseja, mas não é ser individualista. Eu acho que sim, estamos
pessoas mais individualistas e vejo que é a nossa sociedade, é a nossa conformação social que tem nos levado para esse lugar. Como você bem citou, amiga, a gente tá no momento da rede social, de trazer muito essa do eu, a questão do eu, é o meu desejo, é o que eu quero, é o que a minha vida. E quando eu me importo com alguém, é buscando ter um benefício. Não é só estar ali por estar pela pessoa. Essa questão da pessoa individualista, ela acha que perde ao pegar aquele tempo e dedicar ele a outra pessoa. Que lhe faz bem. Assim, que é uma pessoa que tá do seu convívio, por exemplo. Nós estamos numa roda de amigos e tudo mais, e minha amiga me ajudou me pediu ajuda. Aí eu parar e pensar assim, mas o que eu vou ganhar em troca? Infelizmente a gente está caminhando para isso. E deixa de pensar no que ela precisa de mim, assim como eu também preciso dela. E independente disso, também vai ter o retorno. E seja dela ou de outra pessoa, porque eu preciso de alguém também, né? A gente vai precisar de alguém. Acho que a gente tá pensando sempre qual vai ser o meu ganho com isso. E aí, sem você ver um ganho muito claro, você se exclui, sem pensar que você não sabe do dia de amanhã. Sim. Né? Só que a gente não quer perder, a gente não quer se frustrar. Sim. Não quer. A gente acha que a gente vai deixar a nossa personalidade. Eu não vou ajudar, porque se eu ajudar aquilo ali, eu vou acabar me perdendo, E não é assim que as coisas acontecem na vida. Que um dos lugares onde a gente, sim, tem sido mais egoístas, mais individualistas, é nessas relações interpessoais. E talvez seja mesmo nas relações românticas, talvez vamos colocar assim, sem aquele peso de amor romântico. Mas na relação romântica, de como a gente de fato tem se excluído das responsabilidades, ou se valendo dessa máxima de pra mim é pro meu melhor, então eu vou fazer e eu vou meter a cara, e para que eu seja feliz vale tudo. Mas aí e o outro, né? Como fica o outro nessa situação? Porque em algum momento lá na frente, se ninguém pensar em você também, você vai ficar nessa mesma situação. Então, assim, se vale tudo a pena para que eu seja feliz, então eu vou fazer. E aí você não observa o que você causa na outra pessoa, porque você causa. Então a gente tá tanto egoísta de pensar de nós pro outro e do outro pra gente, como se nem a gente afetasse ninguém. Não, como ninguém me afeta, uma mentira, eu também não vou afetar ninguém, porque foi uma escolha só pra que eu possa ser feliz. Será? Né? Tem que ter um cuidado enorme com as nossas palavras, com como a gente fala, porque a gente acha, primeiro, que a gente se ilude achando que nós somos inatingíveis. Sim. Que porque nós somos capazes de isolar, não sofremos como o outro, a gente acha que não sofre. E não é bem assim. E não é bem assim. Então a gente acaba ferindo as pessoas que até por muitas vezes também já nos ajudaram naquela trajetória. E aí a gente fala, cheguei nesse determinado ponto, não preciso mais. E a gente sabe que não é bem assim, não é saudável nem para a sociedade, nem para o nosso meio. E às vezes a pessoa, vocês que estão nos ouvindo, acham que eu tô falando de sociedade, que é a sociedade do país. Não, gente, é o nosso círculo social mesmo. São nossos familiares, nossos amigos. Não adianta a gente querer pregar na rede social que tá lutando por um ideal melhor e tudo mais. Parabéns pelas suas conquistas. Mas a gente tem que entender que esse caminho que a gente faz na nossa vida deixa uma marca. E nessa marca, outras pessoas também, outros seres humanos também estarão nela, né? Sim. Um outro ponto, assim, que marca da nossa sociedade, que nós estamos vivendo esse momento individualista, né? Onde a gente leva tudo pro individual. E como estamos sofrendo quanto a isso, é que nós estamos querendo resolver problemas que tem uma estrutura coletiva de forma individual, né? Acho que eu já até falei em outros momentos que eu gosto muito da terapia em grupo. Porque eu, como uma mulher
uma mulher negra, eu tenho muitas questões que me atravessam e atravessam outras mulheres que estão nesse mesmo grupo, nesse mesmo nicho. E quando eu converso com essas mulheres, eu percebo que sim, isso não é só uma ideia, é que essas questões nos atravessam em comunidade. Então, como eu vou resolver algo de maneira individual, eu, as quatro paredes e o meu terapeuta, algo que é mais estrutural, que é maior e que atravessa outras pessoas. Então, assim, igual a gente tem vivido um momento de muito sofrimento por questões de trabalho, pela falta de trabalho, por questões mesmo financeiras, de como tem sido difícil. Mas essa questão de trabalho, ela não vai se resolver num divã, né? A gente precisa de outras coisas para que elas sejam resolvidas, para que a gente tenha trabalhos mais fixos, fortaleça mais alguns vínculos, assim como questões de relacionamento, muitas coisas quando você vai conversar com outras mulheres, vocês veem que essas questões atravessam essas outras mulheres. Então, assim, como não é de você deixar de fazer o seu individual, mas é de lembrar que existe todo um coletivo que é atravessado por aquela mesma coisa. Aí entra, aí eu converso às vezes certas coisas só ali dentro daquela sala com o meu terapeuta, meu psicólogo, mas eu não converso com os meus amigos. Esse podcast aqui, ele só existe porque a gente começou a conversar, né? A aprofundar muito sobre muitos assuntos, onde a gente viu, cara, precisamos falar com outras pessoas. Ele surgiu do desejo de falar com outras pessoas. Então, será que de fato a gente ser individualista que vale a pena? Ou é você se fortalecer no coletivo? Isso é verdade, né, amiga. Quando você diz de se fortalecer no coletivo, o diálogo, né? No trabalho mesmo, quando tem qualquer problema, é muito complicado até quebrar essa barreira do eu e transferir até serviço para outras pessoas. Não, e pessoalizar as coisas, né? Como a gente pessoaliza, principalmente falha. Exatamente. Né? E tem até uma experiência que eu vivi, que foi essa questão do pessoalizar, de não saber diferenciar essas questões do trabalho com do que você é. Então, assim, saber que eu sou isso e aquela crítica ali não vai me destruir como pessoa, mas é aquela parte do meu dia. E do seu eu. E do seu eu. Da sua composição, exatamente. Né? E muitas vezes a gente também vê que essa falta do diálogo, ela traz conflitos silenciosos. Sim, sofrimento. Né? O individualismo, ele nos leva a sofrimento, a depressão, a insegurança, que é bem isso que você A solidão. A solidão, porque se eu pessoalizo tudo, se eu trago tudo pra mim, eu não consigo enxergar outros pontos. Outros nichos. Ouvir outras perspectivas daquela situação. Isso. Uma opinião, por exemplo. Exato. Entender que é como se fosse uma opinião, Sim. algo que tá te dando. É claro que e não como uma regra. Isso. É uma corda bamba, né? Eu acho que viver é uma corda bamba entre o exagero. A gente não pode absorver tudo que a gente escuta. Sim. Mas se acontece alguma coisa, a gente escuta, pega as partes boas e as outras você deixa aí. Sim. O que acontece muito é que a gente não tem escutado, não tem aceitado de outra pessoa uma crítica. A gente acerta 100% e só quer que os outros falem que você acerta. Se você não acerta pra ele, então ele não te serve. Mais uma vez, talvez reflexo das redes sociais que tem trazido para nossa vida. Que busca a perfeição. A perfeição. Né? Seja protagonista, né? O alfa, o norte, o guia. Então ali você tem que ser perfeito, você tem que ser o tudo. Não dá para você ser mais ou menos e ser o seguido. Sim. Você é o exemplo maior. Só que aí a gente esquece que para você ser protagonista, você precisa de um antagonista, você precisa de coadjuvantes. Não existe uma história de um protagonista sozinho.
Você precisa de outras pessoas. Pra você ser o alfa, você precisa do beta, você precisa do gama, você precisa do delta. Então, assim, é essa ideia que é passada como se você fosse é sozinho e vai, seja... E conseguir aquilo ali, cheguei no pódio. A construção do ser humano, do nosso eu, precisa do resto, do outro, de quem tá fazendo parte ali do teu convívio. Então não dá pra você ser agressivo com outras pessoas porque elas não concordam com você. A gente trouxe lá no início que a gente esquece que é no outro. Se você quer ser único, você só é único porque tem um outro que difere de você. Né? Aí você acha que não, mas eu vou ser único e pronto, acabou. Não, você só é único porque tem outra pessoa diferente. Então, como você vai ser sozinho? Como só o que você pensa vale? Como só o que você vive? Só as suas experiências? Só o seu método? O seu jeito? Isso. A sua forma? Existe a sociedade. Você não pode se perder no caminho. Você tem que ter as suas regras e os seus limites, né? Que é sua individualidade. Sua individualidade. Agora, entra no individualismo, é quando você acha que a sua regra tem que ser para todo mundo. Ou que a sua regra é o melhor e vale tudo por ela. Então, você pode passar por cima de qualquer coisa para que você chegue naquilo. A gente tem também a formação de crianças, o desenvolvimento das crianças, né? Não é papel de um grupo de pessoas, é papel do professor, tá? É papel da escola. E aí a gente vem se excluindo ali de formação de pessoas que vão ser os próximos adultos. Sem a gente entender que o que a escola faz para desenvolver essas crianças é justamente na relação com outras crianças ali dentro. É nessa relação com outras pessoas que essas crianças se desenvolvem. Exatamente. Assim como eu vou ser o melhor profissional, eu vou formar, eu vou fazer a melhor faculdade, eu vou fazer a melhor pós-graduação, o melhor curso, o melhor isso, o melhor aquilo, mas o que forma um bom profissional é o mercado de trabalho, as relações que ele faz ali fora. Não que se desenvolver, se especializar é algo perdido de forma alguma, mas a gente bem sabe que a gente aprende nesses pontos a técnica, mas a lida, o desenvolvimento, a gente aprende lá no dia a dia com as pessoas. Amiga, é muito do que você faz com o seu conhecimento, né? Você adquire o conhecimento na universidade, nos cursos, mas o que você vai fazer com esse tanto de conhecimento? Você vai impor ou você vai compartilhar? Você vai abrir para ouvir também outras coisas, outros modos de conhecimento. Exato. Não é só o meu que é certo, é o meu que dá certo, o de outra pessoa também. Isso. O do seu colega de trabalho também. Então, assim, questão de relações, de como você lida com os outros. E isso não tem caderno. Não tem caderno nem livro. Não tem professor do mundo que vai escrever um livro que você vai comprar esse tipo de relação que você só vive aceitando os outros. Nem os livros que escrevem sobre isso. A gente lê, você aprende, mas você sabe que a sua prática é diferente da minha, diferente de outras pessoas, e assim sucessivamente. É tudo. Mas é na comunicação com outras pessoas que você dá a genialidade. É ali que dá o giro. A vida é pautada na diferença. Na diferença. Pra aprender a andar, você tem que cair. Pra você aprimorar alguma coisa, você tem que testá-la. Então, não adianta a gente querer ter o controle de tudo. Querer não errar, querer achar que a vida é um aplicativo do WhatsApp que você pega e bloqueia as pessoas e vida que segue. E vida que segue. As coisas não são assim, a gente não pode querer ter o controle de tudo. A gente acaba meio que comprando o modelinho pronto do que deu certo. Aí, gente, é tão complexa a história, porque assim, pacotinhos que você viu assim, seja um campeão, seja um vencedor, age assim, age assado, só isso importa, só isso interessa. Mas quando você vai ver, muita gente quebrou a cara com muita coisa por aí, né? Aplicada na sua realidade vai ser diferente. Vai ser diferente. E a própria realidade que é passada, que é o que você estava falando assim. Amém. E acha que é aquela fórmula. Aí a gente pega pra nós
E vai seguindo como, então eu vou fazer isso, eu vou ser assim, se ela consegue, eu vou conseguir também, e pronto, acabou, e não sei o quê. Por exemplo, assim, né? A gente sabe que tem muita gente que se transforma em 1000 para conseguir ter a rotina perfeita que mostra no Instagram. O problema é esse, é que a gente pega o Instagram e mesmo sabendo que nós estamos com aquele aplicativo ali, a gente só posta o que a gente quer que vejam, a gente acha que a gente consegue se encaixar naquela realidade que a gente vê do outro, né? Isso. E tudo que é diferente daquilo tá errado. Por exemplo, nossas mães, né? Que são as que mais dão chacoalhadas na nossa vida. Às vezes a gente pega e fala assim, não, mãe, a senhora tá errada, porque eu vi que aquele jeito tá dando certo. Então, assim, a opinião de uma pessoa que te conhece desde quando você nasceu, você afasta. Às vezes a gente deixa de perceber que as opiniões, tudo que tem ao nosso redor é o que constrói o nosso ser, né? Sim. Se vale tudo pra você ser feliz, né? Se vale tudo pra eu ser feliz, então eu posso fazer tudo, né? Acho que é isso que a gente tem que pensar. Não, eu vou fazer pra que eu seja feliz. E o que eu afeto o outro, né? E o que atinge, e vice-versa. A gente consegue ser feliz sozinho, porque se você tá sendo individualista, o que vale é o que você prega, é o que você coloca, em algum momento você vai ficar sozinho. Então, será que eu não tenho que pensar no outro? Será que esse outro não é importante nesse processo? Não deve ser considerado? Né? Tem uma coisa que sempre falam assim, que eu não vou saber onde eu vi, né? Mas que às vezes aquele comentário, aquela situação que te incomoda tanto já é algo interno que tu tava passando e que só veio à tona. Então é mais fácil repelir o de fora. Isso. E não pegar e eu falar assim, caramba, realmente eu não quero. Opa, me dá que isso aqui é meu. Isso, não exato. A pessoa falou, mas doeu porque é meu. Doeu porque é meu, né? não é do outro. Não Poderia ter sido qualquer outra pessoa, igual você falou. As pessoas vão se afastando. Então, assim, não adianta você querer afastar todo mundo. Porque uma hora não vai ter ninguém pra você afastar mais. Isso. E vai sobrar só você. Então, às vezes, será que esse egoísmo, esse individualismo que a gente tá vivendo é uma arma para que a gente não se deixe afetar, né? Para que a gente não seja um perdedor? E eu acho que sim. Eu acho que a gente tem tido essa visão de que eu não posso sofrer, eu não posso perder, eu não posso, não quero esse conflito, não vou viver isso. E aí a gente se fecha em todas aquelas regras, sem a gente lembrar que é justamente na relação com o outro que a gente cresce. É justamente na relação na quebra interpessoal que você se ergue, né? O ponto é esse. A gente só vive no conflito. É claro que a gente não tem que viver, eu digo conflito, eu não digo briga, confusão, gritaria. Eu digo assim, que você só se movimenta no que te incomoda. No que te incomoda. E não adianta você querer viver a vida toda sem se incomodar. Não, eu vou evitar, não quero estresse, não quero confusão, não quero... E você passar a vida fugindo do conflito. Você tem que encarar o que te incomoda, o que você não concorda, porque aí ou você melhora ou você segue outro caminho, né? Enquanto você tava falando, eu lembrei de uma coisa aqui, que eu vou muito longe agora. Eu vou, assim, muito longe. Eu lembro de um dia, porque lá em casa todo mundo é muito bom em matemática, né? Elias, então, e eu péssima. Meu pai, eu lembro, amiga, a memória de elefante da escorpião. Vai lá. Lembrei de uma resolução de exercícios de uma professora de matemática. E meu pai tinha ensinado de uma forma totalmente diferente. E eu, vou chegar sendo a diferente na aula. Quando chegou lá na sala, meu mundo caiu. Porque meu pai ensinou certo, eu aprendi errado. E eu cheguei lá, minha filha, achei que eu ia arrasar, fui arrasada, porque eu errei o exercício inteiro. E a minha cara foi no chão. Eu lembro, e essa professora,
ela é... Nossa, professora Érica, é uma mulher, assim, que além de matemática, ela te dava uma chacoalhada mesmo. Aí ela até falou assim, Camila, tô vendo que você tá um pouco contrariada. O que foi? Aí eu tive que falar, porque senão eu ia ficar chateada com ela e ia seguir meu caminho. Aí eu lembro que eu falei, professora, errei, não foi do jeito que eu queria. E aí depois ela até falou assim, mas você pelo menos tentou, né? Aí eu falei, nossa senhora, Com 11 anos já levou uma dessa. Levei uma dessa. E tive que refazer o exercício inteiro, porque, né, senão eu tinha reprovado. E às vezes, amiga, tá vendo? Você desenrolou um ponto muito bom. Importante. Porque assim, às vezes do medo de perder, é onde a gente se fecha no nosso egoísmo, no nosso individualismo. Se eu não quero que eu perder nada, então eu também não vou me implicar com nada. Com nada. Vou criar as minhas regras, vou montar o meu castelo e pronto. Exatamente. O problema é que... Uma hora esse castelo cai, esse castelo é de areia. Esse castelo aí não é que nem o castelo lá dos pais da Fiona, tão distante. O castelo é aqui, ó. A realidade é aqui. A gente acorda e a gente tá convivendo com mais outros universos. Gente, eu viajei, Amiga, você foi lá em Xinguá. Então tão distante. Né? E vendo essas questões, volto até no que eu falei no episódio passado. O meu medo de errar, por até não saber, porque não tinha vivido, não sabia o que dava certo, o meu medo de errar me segurou por 2 anos de pandemia, né? Que foi o período que eu formei, mas por 2 anos que eu poderia estar me arriscando, né? E até usando assim, tudo bem, pandemia, não estou no que era para ser o convencional. Mas não, o meu medo de errar me deixou dentro da minha fortaleza, né? Só que aí hoje eu vejo que não é bem assim, Sim. né? Que a minha fortaleza não me protege de ninguém. Sim. Me protege, na verdade, de mim mesma, né? Apenas. E aí entra. É possível a gente viver sem ninguém? Eu vivo aqui com 2 gatas. E pronto. Só que... Não preciso de mais nada. Não preciso de mais nada, apenas da Pets. Tá vendo aí, ó? Aí traça. Aí precisa da Pets. A Pets precisa de não sei quem. Não dá, gente. Você não vive sem ninguém. Não dá. Pra gente estar aqui vivo hoje, nós todos só estamos aqui vivos hoje porque em algum momento teve alguém que te alimentou, que te protegeu, que te colocou roupa, que te deu banho, que te cuidou quando você adoeceu. Então, daqui exemplos bem rudimentares mesmo assim, sabe? Abrindo mesmo num geralzão, é pra gente ver como não dá pra você viver sem ninguém. Né? Isso não existe. Eu vivo... Não dá. Também, a gente não tá aqui falando que... então, Dandara e Camila... Pra deixar de ser individualista, pra eu olhar pra mim, eu tenho que aceitar tudo que vem dos outros. Então, não. Aí você trabalha a sua individualidade, o seu eu, quem você se formou, quem você reconhece, os seus limites. A sua essência. Aí você trabalha isso. Não ser individualista não significa você aceitar tudo. Exatamente. Entendeu? Até não significa. Nessa construção nossa enquanto adultos, enquanto profissionais, né? A gente é muito pilhado no serviço, sabe? Muito, amiga. Nós somos workaholic. Eu já percebi isso. Mas, assim, até nessa construção a gente tem que saber o que a gente quer e quais são os nossos limites que os outros vão ter que respeitar. Então, assim, a gente tem que saber a nossa essência. E é sabendo da nossa essência que a gente vai saber o que a gente também não precisa aceitar, né? Exato. Não quero ser individualista do mal. Não quero ser egoísta. Então eu vou aceitar tudo, eu vou ajudar todo mundo, eu vou abrir mão dos meus sonhos pra ajudar os outros. Não é isso que nós estamos falando. A gente tem que impor prioridades na nossa vida, mas sabendo que tem os outros também. Também. E que a gente, além da gente ter que pensar nesses outros, a gente tem que saber o quanto eles nos influenciam. Exatamente. O quanto eles também nos afetam, né? É o que a gente colocou assim. Essa sociedade que a gente tá vivendo, né? Esse mundinho que nós temos, é claro,
O individualismo é uma vertente aí antiguíssima, mas a gente tem visto isso se replicar muito mais agora, nessa nossa geração, porque nós de fato estamos perdendo estruturas que eram marcadores importantes, que a gente já colocou aqui. Nós estamos tendo famílias fragilizadas, nós estamos tendo trabalho fragilizado, relações fragilizadas, né? A gente está perdendo esse ideal, então a gente está perdendo esse olhar para o coletivo, né? Para um grupo. E aí, inclusive, onde a gente olha que o nosso problema é só nosso. Eu tenho muito isso. Eu às vezes olho um problema como só meu. Aí eu preciso trabalhar muito comigo para compreender que às vezes é um problema, sim, que eu tenho, mas ele é um problema estrutural. Ele não é uma questão minha. Quando é uma questão minha, de fato, só eu resolvo. Mas quando ele é uma questão estrutural, ele é uma questão maior, eu preciso olhar com essa lente, né? E não me excluir completamente, como se eu não sofresse a influência das coisas que acontecem ao meu redor, do lugar que eu estou, da cidade que eu moro, das pessoas com as quais eu convivo. Tudo isso, gente, te impacta. Tudo isso te atinge. Não dá pra gente dizer que isso não atinge, porque atinge. Aí, quando a gente quer viver de uma maneira individualista, como se isso não te atingisse, você, ou você tá mentindo, ou você tá negando completamente a sua E não essência. adianta, gente, a gente querer negar até que isso vire verdade. Porque nisso, eu vejo como se fosse uma faca, né? Ela entra e machuca todo mundo que tá ao redor. Tudo que tá ao teu redor. Então, assim, além de você vai fazer mal às pessoas que estão ali, que se importam por você também. Sim. Então, assim, não É nesse lugar, é nesse ponto que é da interpessoalidade, né? É ali que mora as coisas que vão surgir, que vão se estruturar. Se a gente perde esse ponto, né, essa intersecção das pessoas, a gente falhou como sociedade e como indivíduo também, verdade. né? Nós temos um checklist de coisas para fazer, para conquistar, para ter, e que acaba que a gente tá o quê? Sem tempo. Então você não tem tempo, o tempo que você poderia ser utilizado para as coisas que você de fato deseja, que você de fato quer, você está utilizando para um checklist que foi passado, que você precisa checar. Nossa senhora, meu checklist tá aqui. Preciso passar todos esses 15 itens aqui essenciais. Essenciais para quem? Né? Então aí a gente tem se fechado só no roteirinho passado e não no que de fato nos alimenta. E sem ter tempo para nos desenvolver de fato como pessoas, ou para estar em momentos que vão nos desenvolver como pessoas, achando que é perda de tempo determinadas relações ou determinados momentos que a gente passa com outras pessoas que vão nos fazer crescer. O ano passado, eu tinha insights de momentos que eu falava assim, meu Deus, eu precisava estar nesse lugar hoje. Se eu tivesse negado no individualismo, no egoísmo, meu Deus, eu prometi que eu ia visitar a minha amiga e eu tô tão cansada hoje, não quero. Mas se eu tivesse negado, eu não tinha vivido aquela experiência e tido aquela conversa com aquela pessoa que foi tão importante pra mim. Essa experiência que a gente vive, além da preparação, do trabalho, de tudo ser produtivo, isso vale muito mais do que estar vivendo, viver numa vida 100% produtiva. Quer ser muito produtivo, o que é que isso vai ser produtivo? Tudo a gente tem que ganhar. Tudo a gente tem que ganhar. Talvez também seja um impacto importante nisso, né? Do nosso egoísmo. Se em tudo eu tenho que ganhar e nada eu posso perder. Então, o que é que eu tá conversando aí com os outros? É tipo isso, né? Isso. Ou assim, então eu não vou ligar pra nada nem ninguém. Porque, eu tô ganhando, eu ganhei. Tô nem aí pra você. Eu tô ganhando. E aí a gente vê. Gente, nem tudo é dinheiro. Nem tudo é realização de carreira. Isso. A vida é muito mais do que isso, né? Olha, acho que a pandemia mostrou pra gente esses dois lados.
A pandemia nos deu a possibilidade de momentos em que a gente estava sozinho e que ou teve que aprender a ficar sozinho na solitude ou na solidão, ou tipo assim, e desenvolver esse momento para um lado bom, falar, nossa, olha aqui que legal, muita gente desenvolveu hobby, muita gente retornou a hobbies antigos. Então assim, ela trouxe esse ponto, mas também trouxe que todo mundo tem plena certeza de que, meu Deus do céu, eu preciso encontrar os meus amigos, meu Deus, eu quero almoçar com a minha família. Exatamente. Né? Eu quero fazer um casamento, estar numa festa de formatura. Exatamente. Né? Como Verdade, fez falta amiga. A festa de formatura, né, amiga, pra Isso você? é verdade. Então, assim, como são dois momentos importantes. Não dá pra ser para ser colocado em soberania do outro. Exatamente. É isso que a gente precisa perceber. E que egoísmo não é estar sozinho, não é escolher você desenvolver seus momentos de focar no estudo, de focar no trabalho, de se desenvolver profissionalmente. Egoísmo, gente, não é isso. Egoísmo é quando você acha que é só aquilo ali que vai ser bom pra você. Exatamente. Que é só daquilo e que aquilo é feito sozinho. E só o seu importa. E só o seu importa e acabou, né? Como fica a sua família, as suas outras relações, né? Pra você trabalhar, você vai precisar pelo menos de um chefe. Pelo menos de alguém que te determine algo que ele deseja. Se você um cliente, em algum momento você precisa se relacionar. Então, dá pra achar que, não, então agora eu vou me isolar e acabou. Não dá. Não dá. Na verdade, é isso. É isso, né? Conservar a sua individualidade, mas saber que você não vive Você faz parte de um coletivo. Exato, nossa amiga. A gente tá. Pra que a gente perca essa mania de achar que nós somos seres humanos individuais e que somos independentes. Não, nós somos interdependentes, né? É um outro ponto. E assim, o que a gente quer é que a gente comece a pensar. Eu também me vejo em muitos comportamentos individualistas em vários momentos. Também. A gente nem percebe, só se você parar para observar muito mesmo o seu comportamento. Então é uma autoanálise. É uma autoanálise, exatamente. Não é estamos apontando o dedo. Não, é algo nosso, da nossa geração. A gente quer trazer para que a gente comece a pensar. E no quanto isso implica nos nossos processos de amadurecimento, de adultecimento, porque se você é egoísta, em que você se desenvolve? Se você é individualista e é só o seu, a gente já falou aqui, a gente só desenvolve com o outro, na relação com o outro. É ali que a gente cresce. A gente pontuou um pouco sobre individualismo no episódio passado, e ficamos com vontade de entrar mais, né? Exatamente. E a gente segue muito assim o que tá na pele, o que tá ali batendo ali na A gente sempre pele. traz até assim experiências pessoais e a gente começa até a virar um pouco de observador da própria vida, né? É isso. Então, antes mesmo de gravar, eu e Dandra, a gente sempre conversa muito sobre colocando nome aos bois, mas aí a gente censura aqui pra vocês, porque é pra gente realmente trazer algo real, né? A gente não quer apontar, dizer que quem tá certo ou errado e que somos perfeitas, né? A gente, na verdade, traz o nosso dia a dia, claro, com um pouquinho mais de fundamentação e tudo mais, de uma forma mais leve, mas nem tanto, né? Né? Será que hoje foi uma surrinha? Será? Não sei. Mas, gente, chamamos vocês para essa conversinha, né? Aqui de perna cruzada. Essa foi uma conversa de perna cruzada. E é isso, gente. Esse foi mais um espetinho de quinta.